Será que tudo que acontece conosco é devido a karma? A pergunta é simples, a resposta, de acordo com o budismo, não é tão direta. Eu vou contar toda uma história sobre essa pergunta e eu recomendo para quem não viu os outros vídeos do canal sobre karma que assista primeiro, porque normalmente as pessoas têm dúvidas mais simples e mais problemáticas com relação a karma do que essa. Mas eu vou fazer uma pensata aqui para dar algumas ideias, esboçar algumas soluções com relação então, de um problema que tem a ver com noções de expediente e definitivo, né? Então, a instrução que eu recebi dos meus professores durante o Nondro e durante a minha prática era de encarar todas as coisas como sendo todas as coisas que acontecem comigo como vindo de ações passadas, ou seja, tudo sendo karma. Se eu bato com a cabeça na porta, isso dói, isso é porque eu prejudiquei alguém no passado. Tudo, 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 tudo. E isso fecha com a noção, a gente está sempre falando aqui nesse canal do idealismo, né? Então, no início eu não sabia fazer muito essa distinção entre idealismo e fenomenologia, e entre o idealismo como prática e o idealismo como visão metafísica, né? Então, na tradição Nyingma, sempre é muito frisada essa percepção yogacara das coisas de que todos os fenômenos são produzidos pela mente, né? Então, no início, quando tu ouve isso, tu pensa, bom, tudo é a mente, então tudo bem, vamos trabalhar a partir dessa percepção metafísica idealista. Mas essa é uma instrução de prática, certo? Então essa é uma forma de encarar as coisas que é propícia para o desenvolvimento de certas transformações da mente. Isso não tem a ver com uma afirmação sobre a realidade das coisas que está além dos extremos. Então algumas pessoas também perguntam, mas em que sentido isso não seria diferente de solipsismo? Bom, não tem nada a ver com solipsismo na medida em que tem uma interdependência entre mente e fenômenos, né? Então a gente treina para ver os fenômenos como interconectados com a nossa mente. E de fato, porque a gente tem conceitos, etc., claramente a gente tem interdependência aí. Porém, logo que eu comecei a conversar com Theravadins, a debater com Theravadins na internet sobre karma, primeiro eles me clarificaram que nas tradições Mahayana normalmente a gente usa o termo karma como ação e também como resultado. E popularmente a gente usa como resultado também. E que a tradição Theravada ela separa muito claramente que tem uma palavra para a ação que causa um resultado e o resultado dessa ação, né, que seria o vipaka. Então, e eles têm muito claramente dito pelo Buda no Sutra no Cânone Pali, que nem tudo que acontece com a gente é devido a karma. Eu guardei isso na minha cabeça e pensei, bom, é um sutra do Cânone Pali. Normalmente, o Abhidharma, né, os comentários com relação ao Cânone Pali, que são os comentários do Shravakayana, né, ligados a sistematizando os ensinamentos do Buda, eles têm um viés realista. Então tem uma posição metafísica de que existe um mundo externo independente, porque eles não têm vacuidade dos fenômenos, eles têm só a vacuidade do eu. Eu não sei exatamente como é no Theravada, mas o budismo tibetano trabalhou com várias, pelo menos duas, mas se considera que elas espelham várias formas de interpretação do Shravakayana. Então, todas as interpretações do Shravakayana parecem ser realistas. Então, fechava com o entendimento realista. Aí como é que a pessoa de fora pensa, mas como é que o Buda vai dizer um negócio? Então, em todas as tradições budistas tem essa coisa de que o Buda fala certas coisas para certos públicos. Então não é que ele está mentindo ou que ele está enrolando em nada, mas é que aquilo é benéfico, né, num certo nível e depois pode ser abandonado. A própria ideia aqui de todos os fenômenos serem a mente parece ser um tipo de ensinamento expediente, né, que não é usado lá pelo Shravakayana. Então eu pensei, bom, então né, o realismo é menos avançado do que a visão Mahayana que tende ao idealismo, que é menos avançada que a caminho do meio, que é além dos extremos, que não faz nenhuma asserção com relação à realidade do mundo externo, seja ele existir, se ele não existir, mantém uma posição cética, né?
posição não toma um partido com relação a isso. Com relação a uma posição metafísica, né? Essa coisa de externo, interno e tal. Ok, para mim estava relativamente pacificado de que esse era um jeito Shravakayana de entender o karma e que no Mahayana a gente tinha um entendimento mais próximo da Yogacara, no qual todas as coisas que acontecem com a gente são causadas por ações nossas passadas, sejam elas neutras, negativas ou boas. Mas daí, né, tem esse livro excelente que eu recomendo muito. Eu só tenho a edição aqui em inglês, mas ele tem em português pela Luz da Letra, que chama Karma, o que é, o que não é, porque ele importa, né? Do Traleg Kyabgon. Eu vou botar o link no comentário para a edição em português. E nesse livro, algumas pessoas vieram me perguntar por causa desse livro, ele fala isso. Ele fala que, segundo o Buda, nem tudo que acontece com a gente é devido ao karma. Isso traz um problema de afirmação com relação a uma realidade externa, porque se a gente é meio materialista, e é o que acontece com algumas pessoas que se interessam pelo Theravada, mas que não conhecem Theravada a fundo, elas caem numa visão materialista por causa dessa visão realista do Shravakayana, né? Mas e também algumas pessoas podem pensar assim, tá, então tem uma causalidade aí que opera fora da gente, independente. Então tem uma coisa que não é interdependente com a gente, está ocorrendo lá fora. Então os fenômenos estão acontecendo lá fora, aí não me afeta. Quer dizer, quando me afeta é por sorte. Aí quando a gente coloca esse elemento de sorte, aí destrói muitas coisas na prática da pessoa, né? Então, pensando sobre isso, será mesmo que se está falando... Tem algumas alternativas para não cair nisso, né? Então, será mesmo que se está falando que há coisas que acontecem com a gente que não são devido às nossas ações passadas, implicando que há uma outra causalidade ou uma outra aleatoriedade operando fora disso? Ou será que quando se diz que nem tudo é karma, se quer dizer outra coisa? Vamos dizer, o que pode ser que se queira dizer quando nem tudo é karma? Bom, evidentemente nem tudo é karma. Isso todo mundo concorda. Mas não no sentido do que acontece com a gente. As nossas ações agora, elas não são determinadas por karma. Se tudo fosse determinado por karma, nós não teríamos nenhuma liberdade para agir. Seria tudo determinado, acabaria... Então, a nossa volição, a nossa ação agora é o karma, que vai se produzir resultados depois, né? Então, esse karma não é determinado por karma, essa ação. A gente pode dizer assim, em parte, né? Digamos, você está dentro de uma prisão, cheio de pessoas terríveis. Aí as pessoas estão conspirando contra você. Aí daqui a pouco você começa a achar que matar é uma boa coisa. A decisão de matar ou não matar, você ainda tem liberdade contra ela. Mas o ambiente todo produzido pelo seu karma produz uma tendência muito forte a você cometer algo de acordo com o ambiente, né? Mas você guarda uma liberdade, então não é totalmente determinado por karma o que você vai fazer. Isso daí é muito importante, esse ponto. Então se ele está falando nisso, que nem tudo é determinado por karma, no sentido da nossa ação, e eu vou explicar um pouco também por que isso, se ele está falando isso, então tá todo mundo de acordo, é isso mesmo. O que a gente faz não é determinado por karma. Vai ser karma a partir do momento que a gente fizer. Vai ser karma e vai produzir vipaka, ou seja, resultado, né? Neutro, de acordo com a ação, vai ser neutro, negativo ou positivo. E tem circunstâncias coadjuvantes, mas essas circunstâncias coadjuvantes elas não são totalmente determinantes da nossa ação. A nossa ação é livre perante o karma. Ela sempre guarda um grau de liberdade perante o karma. Ok. Aí, por exemplo, digamos que você, né, vai cometer suicídio. Aí você pega o veneno, você lê, é veneno, e você toma o veneno. E daí você começa a passar mal e morre. Essa morte, ela é devida ao karma de você ter cometido suicídio? Do karma, a ação de ter tomado veneno? Em parte sim, né? É diretamente ligada, causalmente ligada ao ato de você tomar o veneno, né? Só que você ainda vai para o inferno. Então tem um karma, um resultado desse seu karma, que é mais profundo do que a própria ação de morrer. Então, esse primeiro karma, ele
esse primeiro resultado do seu karma, ele é um resultado num nível de causalidade um pouco profundo, vamos dizer assim. É num nível de causalidade mais direto. E você está sabendo o que você está fazendo. Então você faz parte da sua ação volitiva nesse momento, que não é determinada, né? Não é totalmente determinada, com certeza. Então você tem sempre liberdade de não fazer isso, né? Porque senão seria tudo pré-determinado. Então essa ação, nesse momento, essa morte não é fruto do karma, é fruto da sua ação, é fruto do karma no sentido profundo. Aí a gente começa a falar do karma em dois sentidos daí, né? A ação e o resultado, a ação tomar veneno, morrer, né, por causa do veneno. Aí o resultado de morrer por causa do veneno, porque foi volitivo que você morreu, aí você vai receber como você cometeu um assassinato, né, você vai sofrer no inferno por causa disso. Então, o karma mesmo profundo dessa ação não é o resultado de tomar o veneno, é o resultado de você ter tomado a ação de tomar o veneno. Né? Tem dois níveis aqui, né? E de fato, quando se fala em doença, normalmente nas tradições, todas as tradições de medicina asiática, que tem conexão com as tradições religiosas e com o budismo, então o médico ele vai determinar, tem 4 causas possíveis para uma doença sua. E só uma delas é karma. O karma é o mais sutil, mais difícil de resolver, porque tem normalmente a ver com ações de várias vidas, né? Tendências e ações de várias vidas. Aquilo que você faz nessa vida com relação, né, você come muito e aí você é gordo. Isso daí não é considerado uma consequência kármica, é uma consequência do seu estilo de vida. Né? A consequência kármica de você abusar do seu corpo é outra, é para outra vida. Pode ser nessa vida, mas não é exatamente diretamente ligado ao fato de você ingerir muita comida. É outra causalidade operando, né? Essa causalidade direta aí, que você só você come menos, daí você emagrece, isso daí não é o processo de karma e vipaka. Esse daí é um processo, pelo menos na medicina eles não chamam isso de doença kármica. Né? Mesma coisa também se você é afligido por né, então demônios, assim, tem uma causa lá que é uma causa por demônios. Aí não é, em certo sentido você está fragilizado, então você tem um vipaka, né, um karma produzido em vidas passadas, que deixou você sensível como se você tivesse com um sistema imunológico baixo, né? E daí, quando a doença vem, é uma reunião da circunstância que você criou agora com o seu karma geral, né? Então, quando há ação de um outro ser, daí o outro ser age sobre nós, isso em parte é nossa vulnerabilidade que é produzida por vipaka, mas em parte isso é decisão do outro ser, né? Então, a gente está falando de demônio, mas pode ser uma pessoa que dá um tiro em você também. A pessoa que deu um tiro em você, você vai morrer ou não vai morrer, vai levar o tiro, vai conseguir ser alvejado devido ao seu karma, mas a pessoa que está tirando está produzindo o próprio karma dela, né? Então não é determinado que aquela pessoa tem o karma dela, a ação dela, e a ação dela vai produzir em você o resultado. O resultado que vai produzir em você é determinado por circunstâncias e etc. do passado. Então, nesse sentido, como há a ação de um ser que também não é totalmente determinada, porque ela é relativamente livre, então há uma certa... nem tudo é karma, né? Então, nem toda doença vem do karma. No sentido... Se a gente vai falar daí no sentido de interdependência, no sentido mais profundo, então se a gente vai usar esse critério de ensinamento expediente, ensinamento definitivo, num sentido mais profundo, sim. Tudo exceto a deliberação dos seres, não vou usar a palavra deliberação, mas a volição, a ação volitiva dos seres, tudo é determinado, todos os resultados, tudo que acontece é determinado por causas e condições de vários graus de profundidade. Né? Todos eles têm a ver com... Não tem um mundo independente de causas e condições, né? Que tem a ver com a mente. Então, a posição... a gente usa a palavra idealista, ela não é totalmente perfeita, mas a posição idealista é melhor do que a posição realista. A posição realista é mais simplória, é um nível de ensinamento mais simplório. Depois sofistica, vai para o idealismo, depois sofistica e vai para o caminho do meio, onde abandona também a noção de uma mente que exista de alguma forma. Então essas são ideias ligadas a soluções para esse problema. Eu acho importante fazer perguntas para... É difícil encontrar uma circunstância que isso possa ser comentado com esse tipo de detalhe, né?
Então, tem essa questão de a gente ter que meditar em todas as coisas como sendo karma. Tem essa questão do Buda dizer que nem tudo que acontece com a gente é karma. Como é que a gente une essas duas coisas? É uma questão de expediente definitivo? É uma questão de ele estar falando para um público de um jeito e para outro público de outro? Ou é uma questão de que tem esses loopholes, essas saídas, né, com relação ao que é exatamente a ação volitiva e o quanto ela é determinada por causa de condições ou não é? Então, certas coisas que acontecem com a gente, por exemplo, tomar veneno, passar mal e morrer, isso não é produzido por ações volitivas do passado, é produzido por uma ação volitiva agora. E a causa verdadeira, kármica disso não é morrer agora por causa do veneno, é passar no inferno mal. Isso daí é 100% correto. Todas as formas de budismo aceitam isso, né? Então, por aí eu acho que dá para entender. Agora, né, bom lembrar, karma é o assunto mais difícil que tem. A gente não vai entender karma. A gente entende vacuidade, a gente entende mais fácil do que karma. Tem várias coisas mais úteis do que entender um karma. Bom, um karma específico nem se fala, né? As pessoas estão preocupadas em saber, mas por que eu tenho uma verruga aqui, não sei o que eu fiz numa vida passada. Esse tipo de conhecimento é mais difícil do que entender todo o Dharma. Todo o Dharma, assim. Então, é claro, um karma específico. Um karma geral é mais fácil de entender. Mas o karma em geral ele é mais difícil de entender do que vacuidade. E vacuidade é mais útil para a prática. Então, se a pessoa tiver uma certeza com relação à operação causal do karma, e se ela seguir o conselho do professor dela, que no meu caso sempre foi de pensar tudo que acontece comigo como tendo vindo de ações minhas neutras, negativas e positivas no passado, isso é o suficiente. Só não precisa... Se a pessoa quiser pensar filosofia, estudar, daí com detalhe, daí pode também, mas deve procurar um professor adequado que ensine dessa forma. Eu não sei se... Era mais para despertar essa dúvida do que para resolver essa questão. Não está totalmente resolvido para mim, mas são alternativas que eu andei considerando com relação a isso. 3 pessoas me perguntaram e eu estava fugindo da pergunta, eu achei que eu não podia fugir mais. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Joji Om Sochi Jamia Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda Tutin Joji Chime Kwene Pema Samba Sasura Jinja no Pai Garju Anju Jugu Tupeku Kuze Destintes Indar Shinju Jigme Tuju Trupanangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tutin Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancha de Troma de Soji no Nibe Melunde do Joji Nenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abartia com seu tudo da poça só deve sentir de lá do sushi não se lembra de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba za guru pema cd que loja som de loja as alianças são de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show